Se a mente vazia é a oficina do diabo, a mente cheia é a oficina da arte. Você está ouvindo Taças em Manuscritos, por Tami Maria e Marie Esterri. Gente, quando o santo bate. É. E pra você escolher uma mentora, um mentor, enfim, alguém pra você confiar, tem que bater o santo, amiga. E pra tudo, não só nessa área, pra tudo na vida. Sim. A gente não pode ficar assim, no técnico, não. Essas coisas, e é muito importante que a gente tenha. Todo mundo precisa de um aprendizado, sabe? Seja dos mais velhos, seja saber ouvir. Eu sou uma pessoa que, não importa quanto tempo eu tenho de trabalho, de coisa, eu sempre vou ter mentores. Eu sempre vou ter pessoas que sabem mais do que eu. A gente nunca sabe de tudo. Exatamente. A gente tem que sempre tem o que aprender. Sempre. Tem uma hora que a gente tem que parar de ser um eterno aprendiz e botar a cara a tapa e fazer. Porque senão a gente fica muito preso, só gastando dinheiro e curso. Autoconhecimento é muito bom, mas a gente às vezes precisa executar. Mas aí é equilíbrio, entende? Mas de qualquer maneira você precisa do autoconhecimento antes. Eu acho que é muito você aprender a fazer os dois ao mesmo tempo, na verdade. Pô, você é praxis, né? Teoria e prática sempre juntos, andando ali lado a lado. Não, uma coisa não funciona sem outra. Isso é... Para mim, assim, eu que venho da educação, né, professora, isso é uma coisa que eu já internalizei há um tempo, assim, tipo, não existe prática sem teoria, não existe teoria sem prática. A gente está sempre aprendendo e sempre colocando em prática. E a gente você aprende colocando em prática. Isso aí, você aprende com a prática e aí, às vezes, da prática surge a teoria. Isso acontece muito. No ramo da educação, isso acontece muito. Na prática surge a teoria. Eu aprendo muito com vocês. Assim, diariamente, cada aula que eu dou, cada coisa que... Hoje eu dei uma aula que, assim, nossa, teve retornos que foram incríveis. E é esse lugar. Eu não participei da aula de hoje, estava dormindo. Eu nem me inscrevi, porque eu sabia que eu não ia conseguir acordar. 10 horas da manhã de domingo, bem. Mas acontece. Mas é exatamente isso. A gente sempre aprende. Sempre tem alguma coisa. Então, assim como você... Eu acho que o problema é que as pessoas elas esperam estar perfeitas para fazer. Tipo, a sua metodologia estar perfeita para você fazer um livro. Você tem conhecimento. Todo mundo tem conhecimento. Todo mundo tem uma história para contar. Antes eu julgava muito quem falava assim, nossa, minha vida daria um livro. Eu falava assim, a vida todo mundo pode dar um livro, querido. É só um recorte. Eu julgava, assim... Talvez eu julgue um pouco. Porque literalmente a vida de qualquer pessoa pode dar um livro. Tem um autor que eu gosto muito, que é o John Williams. Ele escreveu um livro chamado Stoner. E ele começa falando que esse é um livro sobre um homem comum, com uma vida comum, e não tem nada diferente nisso. E exatamente isso. Não tem nada, não tem grandes acontecimentos, não tem um plot, não tem um momento de virada, não tem nada que tecnicamente os grandes críticos literários vão falar que precisa ter num livro. Mas é aí que ele fica perfeito. Porque é a vida de um homem comum, que cresce, que sai de casa, que vai fazer faculdade, que tem seus desafios, que tem a família, que tem uma esposa, que tem... E, cara, a escrita é tão maravilhosa que ela cativa. E todo mundo tem uma vida que pode ser contada. A forma é como que você está contando. Eu acho que antes disso, antes de como a gente está contando, eu acho que como que a gente está olhando para nossa própria vida, né? Tem um trend, meme, não sei o que é, que as pessoas postam muito no Instagram, assim, e tal, que é romantize a sua vida. E eu acho que o escritor, ele nasce daí. Romantize a sua vida. Que a sua vida seja um romance. Eu acredito muito nisso. A minha primeira empresa se chamava Rock Romance. Eu tinha 14 anos. Eu montei uma loja de camisas de banda. Eu falei pra minha mãe, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei assim, mãe, vamos montar uma loja? Aí ela falou, tá. Minha mãe nunca teve assim, ela sempre me apoiou muito. Que bom, isso é maravilhoso. E aí a gente, tipo, cara, viajou 26 horas, eu acho, pra São Paulo, na Galeria do Rock, comprou camiseta, comprou um monte de coisa. Meu sonho de adolescente era conhecer a Galeria do Rock, conheci depois de adulta. A gente foi, e aí eu estudava de manhã, minha mãe ficava de manhã e de tarde, a escola pública de tarde, eu que assumia na lojinha, pequenininha, uma coisinha assim, que a gente conseguiu montar. Meu pai tinha uma lojinha de móveis usados, assim, e era Rock Romance. E aí eu fui entendendo que minha vida inteira ela sempre foi baseada em romance, porque eu sempre romantizei a vida, e é bom romantizar a vida. Eu sempre romantizei a minha vida.
Ao mesmo tempo que eu acho bom também, É perigoso. é a fonte do meu grande sofrimento. Porque tudo pra mim é essa coisa, assim, poética, artística. Eu brinquei com meu irmão um dia desses, que eu falei assim, mano, a gente tem alma de artista. Não lembrava que eu assistia irmão. Eu tenho 6 irmãos, amiga. Verdade. 6 irmãos, não é um, não, são 6 logo. 6 homens a minha avó. Isso também é uma coisa, você já deve ter lido essa parte do livro, porque isso é uma coisa que influenciou muito na minha vida. Isso de ter sido criada nesse ambiente majoritariamente masculino, Sim. e ao mesmo tempo com figuras femininas muito fortes, como a minha avó, a minha mãe. Tipo, isso me fez... Cara, a Margarida deve estar muito orgulhosa de você. Ai, eu espero que sim, amiga. Você Eu finalizou espero o que livro. sim. Amiga, olha, na Desculpa, eu te véspera... interrompi, mas eu TDAH. Sem problema. Na véspera, tipo assim, ela tava internada, né? Minha avó tava internada. E na véspera dela falecer, eu pensei assim, bom, vou... Porque eu já tava na parte final do livro, Sim, né? E, tipo, o livro, ele é um processo de muitas curas pra mim. sim. E, inclusive, um processo de ir lidando com esse luto da perda da minha avó. Porque minha avó já era uma mulher muito idosa. Minha avó tava com 95 anos. Então, tipo, vindo de diversas internações, ela internava, saía. Então, assim, a gente já precisava, já era fato que a gente tinha que se preparar para esse luto. Então, a escrita do livro foi um processo de cura para muitas coisas que eu vivi e um processo de preparação para esse luto com a minha avó. Claro. E na véspera dela falecer, eu estava escrevendo um capítulo que eu pensei assim, bom, acho que nesse capítulo aqui eu vou escrever a morte da Margarida, porque eu preciso finalizar o livro, né? Aí alguma coisa veio no meu coração e falou assim, não escreve a morte dela ainda. Escreve um encontro entre vocês. Espera ela de fato ir para você fazer essa despedida no momento certo. Amiga, juro pra você, tipo, parece uma coisa muito elaborada pra vir de uma intuição, mas eu juro pra você que foi isso, tipo, é como se alguém estivesse falando comigo literalmente. E aí eu escrevi aquele capítulo que você não deve ter chegado aí, porque já é mais pro final. Mas não tem problema, pode dar spoiler. Eu gravei um vídeo lendo o trecho quando ela faleceu, que é um capítulo em que a Margarida, a Carolina encontra a Margarida em sonho, né? Em sonho. Eu sou espírita, então pra mim não é um sonho. Mas a Carolina encontra a Margarida em sonho Inconscientes de Jung. e é uma despedida ali entre as duas. A Margarida leva a Carolina Você até sonhou mesmo o com hospital. Na verdade, eu não sonhei com ela. O que acontece? Sempre que alguém vai morrer, eu sonho com dente. Sempre, desde criança. Nossa, Alguém vai morrer, eu sonho com dente. 2 dias antes, eu mandei uma mensagem pra minha mãe, tem provas. Eu mandei mensagem pra minha mãe 2 dias antes da minha avó falecer, eu mandei, mãe, sonhei com dente. Dente caindo? Então, depende. Por exemplo, quando foi meu pai, eu sonhei que eu tava com um buraco enorme no dente e nada preenchia aquele buraco. E quando meu pai faleceu, foi exatamente esse sentimento. O que faz, o que mantém esse luto que eu tenho do meu pai até hoje, vou ter pro resto da vida, é exatamente esse sentimento de não tem nada que preencha esse vazio. Agora da minha avó, o sonho foi, tô usando aparelho, né? Então no sonho eu tava tentando encaixar o aparelho no dente e ele não encaixava. E, de fato, o luto da perda da minha avó é um pouco isso, tipo assim... Não se encaixa. Não encaixa uma vida em que ela não exista, sabe? Uma vida em que a minha avó não tá aqui comigo. Mas ela tá. Sim, ela tá, mas uma vida que minha avó não tá aqui... Presente, uma vida que eu não tenho fisicamente. que ir lá 1, 2, 3 vezes por semana cuidar dela, dormir com ela. É como se essa vida tivesse agora... com uma coisinha ali fora do lugar. Você lembra que saiu nas cartas, a sua cartomante também, né, gente? Saiu nas cartas que a sua avó... A sua avó não. Mas que existe uma política entre cartomantes que a gente nunca pode falar sobre falecimento, a gente não pode, é antiético. Sim. Mas você lembra que saiu na sua leitura que tem uma mudança grande na sua vida, né? Uhum. E, às vezes, as coisas precisam se encaixar, o ciclo da vida, ele é muito amplo e muito estranho e muito desafiador. Então, você ter finalizado esse livro nesse período, ter sonhado, você tem sonhos muito impactantes, né?
eu acho que fala muito sobre a sua intuição e quem você é como mulher. A gente tem que aprender a respeitar a nossa intuição e nossos ciclos, e a gente não respeita às vezes. Porque, querendo ou não, novamente, nada contra os homens, nada contra os homens. Mas a gente vive num mundo muito patriarcal que aprendeu e nos ensinou que a gente não pode sentir, que a gente tem que produzir, que a gente tem que ser, que a gente tem que provar, que a gente... Eu postei um vídeo sobre isso esses dias, uma coisa que um desabafo sobre isso. Tipo, eu não consigo conceber essa vida. É por isso que eu não uso o imã, porque eu sou assim, desastrada. É melhor segurar esse microfone. Eu postei um vídeo sobre isso, que eu não consigo conceber. Cadê o imã, gente? Achei. Eu não consigo conceber essa vida com menos intensidade, sentindo menos. Tipo, Tá tudo bem. porque as pessoas têm esse hábito, né? Ah, tá, problema todo mundo tem, segue em frente, vai, não sei o quê. Beleza, vou seguir em frente, mas eu vou seguir em frente sentindo, sofrendo, me debulhando. É isso. A rainha do drama. Isso. Desde que você consiga se autorregular. Entende? Eu acho que é essa a questão. Mas não esperar que a sociedade... Foda-se a sociedade, dane-se a sociedade. Entende? Você tem que se autorregular porque senão a gente paralisa. E esse é o problema. A gente não pode paralisar. E se você paralisar, eu venho aqui e te puxo da cama. Entendeu? Infelizmente, eu tenho precisado muito disso ultimamente. Mas tá tudo bem. E a gente precisa de vez em quando. Porque a gente não vai estar sempre bem. A questão é a gente que tem que se autorregular. Não é a sociedade que tem que ditar que a gente tem que ser de uma forma, não pode sentir. Dane-se, eu vou sentir mesmo. Eu sou assim, você é assim. E a tendência é que nós... Assim, eu estou estudando muito sobre Hermes, né? Sobre as leis do hermetismo, enfim. Que é Cabalho e tudo mais. Oi, Luiz Inácio. E não... Lá ele fala muito sobre as questões da dualidade do mundo e tudo mais, né? Que tem esse lugar do feminino, do masculino, e que não tem nada a ver com gênero, tá, gente? Não tem nada a ver com gênero. Mas tem a ver com o teu tipo do sentir. Assim como para a literatura, a gente classifica as obras literárias com uma palavra chamada literariedade. A literariedade são obras feitas para sentir. Porque existem vários tipos de livros. Tem o livro jornalístico, que é para informar, tem o livro... existem vários tipos de livro. O livro de ficção, ou o livro para emocional, ele é um livro chamado de livro para sentir. Então, que é a literariedade, né? Quanto mais literariedade você tiver, mais sentimento você vai ter. E nós mulheres, somos cheias de literariedade. Só pra ter uma ideia, nós sangramos todo mês. A gente, mesmo se você está desregulada, mesmo que você não consiga, ou tem gente, né? Você tome um anticoncepcional que impeça, você já está em menopausa, não tem problema. A questão é, teu corpo foi feito para sangrar. A gente sangra, é intenso, entende? Tipo, a gente sangra. E aí eu fico pensando na questão da lua. Tipo, os antigos, eles plantavam conforme a lua. Colhiam as plantações conforme a lua. Cortavam o cabelo conforme a lua. Tudo era no meio da lua. Nós, mulheres, somos cíclicas conforme a lua. A gente tem fases como a lua. Entende o paradoxo? Nós somos tão sensíveis. Quando a gente vê sobre mapa astral, tá? Nada a ver, mas o mapa ocidental, que foi um mapa inventado, tá? O mapa astrológico ocidental, ele é solar, porque o Sol é o que toma conta. Mas os mapas orientais, astrais orientais, eles não olham o Sol. Eles olham a Lua. Porque a Lua é a casa do sentir. É o que a gente sente. É como a gente sente. Você sabe onde é a tua Lua? Áries. Entendi. Não, olha só. Meu Sol é em Gêmeos, meu ascendente é em Áries, minha Vênus é em Gêmeos, minha Lua é em Áries. Gata. Eu não pego fogo, eu sou um incêndio completo. E aí vem o vento para dar mais um... Exatamente. O argentiniano fazendo fogo ariano ali, ó. Só subir, só subir. A dualidade eu sou terra e ar. Eu sou Capricórnio com ascendente em Aquário, com Lua em Capricórnio, com Vênus em Escorpião
meio dos... Escorpião é babado. É. Minha mãe é Vênus em Escorpião. E Quiron em Virgem. Ou seja, Quiron é sofrimento, tá? Quiron é tipo assim... Isso aí eu não faço a menor ideia, amiga. Quiron é vidas kármicas. Não, tô falando, não faço a menor ideia do meu. Ah, assim. sim. Eu não sei se Quiron aparece no mapa ocidental. Gente, eu não sou astróloga, então... Mas assim... Nem eu, meu mapa no personagem. A minha mapa paga alguém pra fazer, porque é bom, tá? O personagem é bom, mas tem diferenças. Eu tenho um mapa que tem 45 páginas, que eu amo. A pessoa viu... Aquele que você me indicou da numerologia, eu fiz, tá? Ai, Você não reparou que eu mudei o sobrenome, não? A escrita? Não reparou, não? Botei 2 L's e não é mais com E no final, é com I. Com Alegre, com 2 L's. bicho, aí você não falou nada. Eu achei que você tivesse percebido, amiga. Numerologia, gente. Gente, eu adoro. Inclusive, no Ventre, que é esse processo que eu fiz e tal, que são 9 meses que eu vou acompanhando o autor para a criação da obra dele, né? A primeira sessão, a gente une tudo. A primeira sessão, a gente faz o processo, tem um teste neuropsicológico que eu faço com a pessoa. Ela une todas as coisas. Amiga, eu não consigo, minha mente sempre busca. Minha mente sempre busca referências em outras coisas, com tudo que as pessoas estão me falando. Então, assim, minha mente sempre vai para uma música, para um livro, para um filme. Tudo bem. Então, você falou isso aí já veio. Ela une todas as coisas. Ela só precisa existir para me completar. Uno mesmo! Mas é basicamente isso, tá? Eu sou assim também, tá? Isso é minha mente, tipo assim, deixa acontecer nada. Muito bom. Não sei cantar. Mas, por exemplo, na primeira sessão, a gente vai fazer um destrinchar. E aí tem um teste que eu criei, que é o PCCA, que é um teste pra gente entender os teus arquétipos, quem você é, enfim, pra eu te conhecer, mesmo sem te conhecer. Então, vai numerologia, vai astrologia, vai Odu. Eu não sou mãe de santo, mas eu sei jogar búzios. Então a gente vai ver os Odus, a gente vai ver tudo que vai cair para você. Arquétipos, aí tem testes neuropsicanalíticos, né? Para entender como que sua mente funciona, que é baseado em MBTI, Big Five, que são testes de comportamento. Que tem muita base em Jung, Freud, e assim vai. Para entender. Aí no segundo processo vem uma ruptura, que é a gente desconstruir aquilo que a gente sabe. Por quê? A carta do tarô, né? Do baralho cigano, da morte, né? Morte e renascimento. A gente tem que enterrar quem a gente é para reviver. E sempre, todo ciclo é assim. Todo ciclo é assim. Eu tô lembrando daquele dia, a carta de renascimento, 500 vezes. No final, você guardando a carta de renascimento de novo aparecendo. Tem um ciclo novo para você, gata. Que bom. Amei. É isso. E aí, no terceiro processo, a gente faz uma leitura de oráculo mesmo. Eu abro uma sessão com todos os oráculos. Oráculo não é previsão de futuro. Pode ter previsões? Pode. Mas são probabilidades. Porque se você, desculpa a palavra, mas cagar, sim, a coisa não vai acontecer. Tipo assim, tem uma tendência ali, você vai conseguir um emprego. Se você não distribuir o currículo, você não vai conseguir emprego. Teu livro vai dar certo, mas se você não fizer nada para dar certo, não vai ser alguém que vai olhar assim, você tem um livro, eu quero publicar. Não. Não, e também as pessoas geralmente vão jogar tarô, essas coisas assim, né? É jogar tarô? Fala. Pode ser. Muito, assim, geralmente, eu imagino, né, que seja muito, sempre em relação, assim, a relacionamento. Eu vou ficar junto com o fulano, e eu já fiz isso. Eu já fui, e aí, eu vou ficar junto com o fulano? Não, tá tudo bem. Não, e aí deu assim, não, vocês vão ficar juntos sim, vocês vão ter um filho, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí... Ela foi filho da puta, eu pensei que falou isso. Mas foi a pergunta que eu fiz. Não, tudo bem. Eu perguntei diretamente isso. Eu vou ficar com fulano, eu vou ter um filho com fulano. Então, ela tinha que responder. Eu perguntei. Não, tudo bem. Mas aí, tipo assim, o que aconteceu? Depois que eu joguei, né, esse tarô com essa pessoa, eu iniciei a terapia. E aí eu comecei um processo que, tipo assim, primeiro eu falei assim, não, beleza, ele vai voltar. Mas quando ele voltar, ele não vai me encontrar a mesma mulher que ele deixou. Ele vai encontrar outra mulher, ele vai encontrar uma mulher muito mais forte, muito mais segura, que não vai aceitar qualquer coisa. E assim, só que aí esse processo foi evoluindo, até um ponto que eu falei assim, não, se ele voltar, eu também não quero mais não. E aconteceu exatamente isso. Ele, de fato, voltou, e eu falei, não quero. Ou seja, beijo, aquela probabilidade que acontecer acabou não acontecendo porque ela mudou. Eu mudei, exatamente. E é isso. Mas assim, ok, tarólogo tem que falar exatamente o que você perguntou. Mas eu sigo uma política. Eu, Marie, pessoa.
Eu sou cartomante desde os 14 anos e eu aprendi que, assim, você tem que analisar as possibilidades. Uhum. Por que eu não trabalho com a coisa de uma pergunta, por exemplo? Eu tenho uma mania... Gente, a minha profissão não é cartomante, mas, assim, eu tenho que jogar porque faz parte da minha especialidade, faz parte da minha especialidade e eu preciso cumprir isso. Então, eu uso os oráculos quando preciso. Às vezes, eu dou a louca nômade e saio atendendo na praia, monto minha tendinha, era isso. Não é meu ganha-pão, mas é necessário. E o que eu faço? Eu não peço que a pessoa me diga nada. A primeira coisa que eu faço, pode fazer a pergunta depois, mas a primeira coisa que eu faço é ler a energia, porque às vezes nem a pessoa sabe o que ela tem que perguntar. Às vezes, ela tem uma pergunta, mas não é essa pergunta que vai ajudar ela. Isso é muito verdade. Então, assim, beleza, a maioria dos cartomantes, das cartomantes, que a maioria teoricamente é mulher, vai falar aquilo que você perguntou. E tá certo. Mas eu sempre explico que a minha preferência, a minha ética, a minha índole, é sempre primeiro entender a energia, entender o que o jogo tá mandando falar. Depois a gente abre perguntas. Mas eu primeiro tenho que saber o que as pessoas querem falar. A energia quer falar para você. A sua energia. Esse foi o segundo episódio de Taças e Manuscritos por Tami Maria e Marie Sterry. Até o próximo.